Olá, boa tarde. Estamos começando o Espaço do Servidor neste sábado, véspera do Dia das Mães. E recomeça no estado o pagamento dos precatórios. Será verdade? Ano eleitoral, teremos recursos e efetividade no pagamento dos precatórios que interessa a muita gente. A mobilização final dos servidores técnicos científicos pela garantia no aumento da gratificação. E mais, a crise na SUSEP, desdobramentos, novas informações dos agentes penitenciários sobre as denúncias de corrupção. Você é nosso convidado, fique com a gente. Espaço do Servidor, neste final de semana especial, já que neste domingo, amanhã é Dia das Mães. E falando nisso, será que o coração de mãe da governadora também se sensibilizou e efetivamente o pagamento dos precatórios, como foi anunciado pelo governo, vai ocorrer? Pois o governo anunciou que agora, já neste mês, em maio, tem os recursos de 28 milhões já destinados para este fim. Nós fomos conversar com uma autoridade no assunto, o Dr. Nelson Lacerda. Qual é a avaliação dele sobre este anúncio? A Tatiana Daniele traz as informações para a gente. Acompanhe. Temos a satisfação de ter novamente aqui no programa o Dr. Nelson Lacerda, que é um advogado tributarista, especialista em direito tributário, tem escritórios espalhados aí por todo o país e sempre nos traz muitas novidades. Um dos assuntos hoje serão os precatórios que o governo anunciou, o pagamento, a retomada dos pagamentos agora em maio, diz que já tem um valor de 280 milhões destinado para esse fim. Será, doutor Lacerda, que realmente isso vai ser cumprido este ano? Essa história de já ter um valor destinado nós já conhecemos. O ano passado, o ano começou com a prefeita fez um alarde, colocou em toda a mídia, que tinha 240 milhões destinados a pagamento de precatório, demonstrou, inclusive no site da Procuradoria, esse dinheiro estava realmente no site, só que do site ele não saiu para a mão do precatorista. Para a mão do precatorista saíram, na verdade, acordos de conciliações em torno de 10 milhões, que uma parte foi paga até hoje, outra parte não foi paga ainda, né? Inclusive o próprio juiz que estava conciliando, chegou aí na mídia dizer que, infelizmente, uma boa parte das conciliações não tinham sido pagas até hoje pelo Estado, e foram pagos mais 6 milhões de precatórios de pequeno valor, que são aqueles pequenininhos de valor até 24 mil reais, os chamados RPV, requisição de pequeno valor. Então, na verdade, a conta foi 16 milhões, mas eu vi, inclusive, outro dia na mídia, a advogada dizendo, quando houve o pedido de intervenção federal, porque ela não estava se organizando para cumprir a emenda 62, a famosa emenda do calote, que era a emenda 30, passou a 62, e ela disse que o ano passado ela pagou 168 milhões. Esses números não correspondem aos fatos. Os fatos são 16 milhões, com a parte, inclusive, feito o acordo e não pago até hoje. Inclusive, o Estado teve que se pronunciar agora recentemente, porque eles tinham dado 15 dias para que o Estado dissesse alguma coisa com relação aos pagamentos, né? Porque acontece o quê? A emenda 62, chamada emenda do calote, eternizou o pagamento da dívida. Ao colocar que o Estado pagaria, o Estado e o município, entre 1,5% e 2% da imensa dívida que tem, esse valor não corresponde sequer a uma parte da correção da dívida existente. Para falar do Rio Grande do Sul, por exemplo, 2% de 6 bilhões que eles devem dariam 600 milhões de correção ao ano. O Estado arrecada em torno de 1 bilhão. Para pagar 2%, ele vai pagar no máximo 200 milhões, se arrecadar 1 bilhão. Então, nós estamos falando de uma correção de uma dívida existente de 600 milhões e um pagamento obrigatório pela emenda 62, o que nunca foi cumprido até agora, e agora provavelmente vai cumprir essa insignificância, porque se não cumprir esse grão de areia da dívida, então, aí nós teremos direito a sequestro de novo. Mas pagando essa insignificância, vai pagar, na verdade, 25% da correção da dívida existente dos precatórios atuais, sem contar que, a cada ano, até 1º de julho, entram novos precatórios aumentando a soma. Nós temos, por exemplo, um precatório a ser incluído, provavelmente esse ano, se conseguir fazer a conta, só do Sintegs, que é de 3,3 bilhões, que vai dar um salto nessa dívida em quase 50% a mais, que estão terminando de fazer a conta para entrar. Então, nós vemos que, e o que a emenda fez? Eternizou. Como eles não tinham ainda programado, Rio Grande do Sul, São Paulo e alguns outros, se organizado para começar os pagamentos, que a lei diz que tem que começar em maio, eles foram
intimados pelo Supremo Tribunal Federal a apresentar um programa. E como é ano eleitoreiro, já se fala que vai pagar 208 milhões e tudo mais. Obviamente que o valor que vai ser pago mensalmente, se dividir o valor dos 2% ao ano, não vai ultrapassar 10 milhões. Esses 10 milhões não vai dar para pagar nem as requisições de pequenos valores. Porque com a nova ordem de pagamento, vai se pagar as requisições de pequeno valor. Desses 2%, a metade seria para conciliação. A outra metade é para requisição de pequeno valor primeiro, depois seria para pagar até 6 vezes os 24 mil, que é 120 mil, a idosos e pessoas com doenças graves, e para depois começar a pagar realmente precatórios. Ou seja, essa insignificância que foi colocada como obrigatório, por isso é chamada emenda do calote, para os estados, eles vão ter que cumprir aquilo que vão cumprir, mas na verdade eles não pagam quase nada disso. Felizmente a emenda, por pressão inclusive de todos os outros órgãos, também facilitou o outro lado, que é o mercado, porque é o único caminho, nos últimos 10 anos, que os servidores públicos têm encontrado para resolver essa dívida imensa e o calote que as pessoas morrem sem receber, que é o mercado. Então, a emenda 62 facilitou a compensação. Ela facilitou a cessão, onde diz que não precisa mais anuência do devedor para a cessão, que é uma dificuldade muito grande que o Estado criava. Ela convalidou todas as compensações que foram efetuadas até outubro de 2009 para trás, ou seja, tudo aquilo que foi feito pelas empresas de compensação estão convalidadas pela Constituição Federal, agora pela emenda 62, até outubro de 2009. Então, infelizmente, nós sabemos que o Estado não vai pagar. Vai pagar, uma insignificância que não cobre sequer as requisições de pequeno valor. Ou seja, a história não vai mudar nada. O que vai acontecer, sim, é muita propaganda política, muito número demonstrado como promessa futura, ainda mais que agora é ano eleitoral. Se não ganhar, não se tem para cumprir. O ano passado já se prometeu e não cumpriu, quando continuaria no mandato. Imaginemos agora que não se sabe se continua. Então, todo mundo vai usar o precatório como propaganda eleitoral, como sempre fez. Pagar que é bom, ninguém paga. Agora, usar como propaganda, todos vão usar. Infelizmente, a emenda legalizou o calote no país inteiro. Agora, os municípios e estados estão protegidos contra o sequestro e vão pagar uma insignificância que não cobre sequer as requisições de pequeno valor e vão conciliar os pequenos casos. Ou seja, não paga nem o juro da dívida. Nem aqui, em São Paulo é a mesma coisa, Paraná é a mesma coisa. Então, o que acontece? A única solução realmente é o mercado. E, felizmente, por pressão das partes envolvidas, inclusive nós participamos em Brasília, colocamos carro elétrico, a OAB foi para lá, nós fomos com os servidores do Sintergs e outros servidores para lá, fizemos uma pressão muito grande para conseguir que, se o meu Estado dizia que não tem como pagar mais 2%, senão eles não têm verba para girar, nós conseguimos, pelo menos, facilitar a compensação para que dê mais segurança jurídica à empresa, para usar o precatório, ajudando o servidor público, e com isso ele perdendo um pouco, mas recebendo, e fazendo com que o Estado seja obrigado a cumprir o calote dele. Inclusive, aí tem que ter o apoio do Judiciário, que foi totalmente desmoralizado com essa emenda que resolveu que a sentença não vale nada. Momento, então, doutor Nelson, que as pessoas pressionem o próximo governo que venha para que realmente eles venham com o comprometimento de pagar os precatórios, de fazer pressão sobre o mercado para que sejam pagos realmente essas dívidas com os precatoristas. Exatamente, mas assim, imagine que agora o comprometimento deles é o mínimo que eles já faziam. Então, eles agora estão protegidos por lei para não pagar só a insignificância. O que facilitou é que se abriu, o mercado era quem já resolvia essa situação, esse imbróglio, né? Quem resolvia era o mercado. Agora, o mercado facilitou, a emenda 62 facilitou a compensação. O que nós achamos é que as empresas que pagam muito ICMS têm que vir cada vez mais para fazer a compensação com precatório e aumentar o volume de compensação. Aí sim nós vamos apertar o Estado para que ele perca a arrecadação no dia. Com a compensação, os servidores vão receber mais porque o precatório sobe o preço também e eles se preocupam em pagar.
porque não pagando ou não conciliando, eles vão perder cada vez mais a arrecadação do dia com a compensação de precatório, como já ocorre hoje em grande escala. Aí, então, a análise do Dr. Nelson Lacerda, autoridade no assunto, advogado combativo nesse tema, que a Tatiana nos trouxe as informações. E nesta semana, um outro tema que também ocupou boa parte das conversas e dos debates foi a inclusão de novos dependentes, novos servidores no IP. O presidente da FESERG, Sérgio Arnaud, está viajando, está em Brasília, mas deixou a análise dessa questão. Vamos acompanhar aí com a Tatiana Daniele. O IP é dos servidores. Em ano eleitoral é comum o surgimento de projetos destinados a angariar simpatias, mesmo às custas do desmantelamento de órgãos ou instituições importantes. Este é o caso dos projetos que abrem irresponsavelmente as portas do Instituto de Previdência do Estado para receber novos segurados, ainda que estranhos ao serviço público. Tais propostas são eminentemente eleitoreiras porque contrariam inclusive a Constituição Estadual, que em seu artigo 41 prevê expressamente: o Estado manterá órgão ou entidade de previdência e assistência à saúde para os seus servidores e dependentes mediante contribuição nos termos da lei. O IP, que quase foi morto no governo Olívio Dutra, reestruturou-se por pressão da FESERGS e de seus sindicatos filiados de classe nos governos seguintes. Agora se torna atraente para alguns segmentos que querem transformá-lo em entidade privada de saúde. Sem qualquer cálculo atuarial e sem qualquer consulta ou debate com os servidores estaduais, ao arrepio da Constituição Estadual, trama-se uma abertura para o ingresso dos advogados da OAB, funcionários da APAI e ex-servidores públicos estaduais, o que pode comprometer seriamente a sobrevivência do IP Saúde. As atuais dificuldades de marcação de consultas e de internações seriam maximizadas com o ingresso indiscriminado de centenas de milhares de novos segurados. Mas certamente o aspecto mais danoso e preocupante de todos é que o IP Saúde deixaria de ser estatal e passaria à condição de um plano de saúde privado, com todas as implicações daí decorrentes. Isto sem estar preparado para concorrer em tal situação. Por derradeiro, esta nova situação deixa o Estado à vontade para retirar-se, abandonando suas responsabilidades com a manutenção do IP. Por isso, deixamos nosso alerta e apelamos aos deputados para que pensem bem antes de votar essas matérias que podem aniquilar o IP. Estão aí as análises, então, importantes sobre mais essa questão que envolve o IP Saúde, que é tão determinante não só para os servidores, mas para toda a sociedade gaúcha. A gente faz um rápido intervalo e volta no próximo bloco, técnicos científicos na reta final para garantir o aumento da gratificação. E também agentes penitenciários, quais as novidades sobre denúncias de corrupção? Só um minutinho, a gente já volta.